Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de quinta-feira. O tema da live de hoje é virtudes e a espiritualidade já selecionou aqui o nome de 8 pessoas que representam grupos. E para facilitar as pessoas que vão assistir a live depois, eu vou começar falando o nome das pessoas, das 8 pessoas. E assim como na semana passada, nós teremos também ao final um espaço dedicado aos mentores. E os mentores poderão vir aqui e selecionar e falar com, se eu não me engano, são 2 pessoas que estarão ao vivo aqui assistindo a live, mas só lá no final, tá? Então, eu vou falar o nome das pessoas de hoje, numa ordem que tá aqui, e depois a live vai ocorrendo em outra ordem, tá? Ana Paula Sten, Denise Santos de Oliveira, Patrícia Rosa, Amanda de Moraes Maia, Gabriela Caldeira Aranha, Mônica Cavalcante Ferreira, Patrícia Fernandes, Priscila Verônica Costa Dias. Denise, que acabou de entrar, seu nome está aqui. Patrícia Rosa, que entrou agora também, seu nome está aqui. Então, agora eu vou dar boa noite para as pessoas que estão aqui. Vamos lá, Gustavo, Fátima, Jussara, Isabel, Adriana. Sejam todos bem-vindos, Denise. Então, vamos que vamos, né? Me atrasei um pouco porque eu estava tentando organizar um outro aparelho para a gente fazer e não deu certo, mas aqui deu certo. Boa noite, Luza, boa noite, Carla. Então vamos lá, né? A live, como sempre, vai ser inteiramente canalizada. E hoje, especialmente, eu realmente não sei o que vai ser tratado de virtudes, tá? Então, eu vou passar a maior parte do tempo com os olhos fechados para que eu possa receber melhor a mensagem e poder passar bem essa mensagem, ok? Então, vamos lá. Condução da live. Quem se apresenta para conduzir a live é Arcanjo Samuel, tá? Arcanjo Samuel é o arcanjo da virtude do amor incondicional, né? Do amor, raio rosa. E ele fala o seguinte, durante várias fases da nossa vida e durante todas as experiências que a gente tem, desde que a gente está ainda lá na barriga, embrionário, até depois que a gente nasce e vai crescendo, nós temos oportunidades, né? E essas oportunidades, elas estão relacionadas justamente com esse ponto da virtude, que é algo como, quais qualidades da minha alma, né, que já existem na minha alma e que eu vou manifestar, e quais qualidades eu estou aprendendo para incorporar na minha alma. Então, aqui tem 2 palavras-chave, ele está falando. Palavra-chave número 1 se chama manifestação, e a palavra-chave número 2, incorporação. Na manifestação, pressupõe algo que já é meu, ou seja, que já foi incorporado em outros momentos passados, certo? Já na incorporação, a gente recebe, a gente treina determinada habilidade que venha a se tornar uma virtude. Aí ele vai dar um exemplo agora. A compaixão é uma virtude, né? E essa virtude da compaixão, ela é adquirida com base em muito esforço. Digamos que ela seja ele usou assim, um determinante do que possa ser sabedoria espiritual, maturidade espiritual. Ou seja, quanto mais compaixão uma pessoa sente por outra pessoa, né? Mais ela tem essa virtude incorporada na própria alma, certo? Bom, se ela tem a virtude incorporada, logo ela manifesta. Então, virtude é algo que se aprende. Essa é a primeira mensagem importante também, né? Virtude é algo que se desenvolve.
uma pessoa pode falar assim, nossa, eu não consigo ter compaixão, né? Aí ele fala assim, tudo bem, mas você está disposto a aprender essa virtude? Pronto. Ao aprender essa virtude, ao treinar essa virtude, a gente consegue fazer com que ela incorpore e manifeste. Isso significa também que não adianta uma pessoa falar assim que ela é uma pessoa virtuosa, né? Eu sou uma pessoa virtuosa. Mas se a prática, ou seja, a manifestação, não condiz com aquilo que ela está falando, certo? Então, via de regra, uma pessoa muito virtuosa nós conhecemos pelas atitudes. Ele fala assim, pode esquecer tudo que uma pessoa fala, tudo que ela fala, ou tudo que, principalmente, às vezes, ele tá falando aqui que as pessoas nem falam. É a gente que presume, né? Ele fala assim, tem muita gente que presume, cria ilusões sobre outras pessoas, acreditam nessas ilusões e depois se decepcionam com base nas próprias ilusões. Às vezes a pessoa nem prometeu nada, né? Ele fala assim, mas também há as pessoas que realmente dizem, né? Se colocam. Ele me usou aqui como é o nome disso? Uma máscara, como se fizesse um teatro, entendeu? Do tipo, olha, veja como eu sou virtuoso. Ele fez um jeitinho assim, né? Como se tivesse passar uma imagem de virtude. Bom, o fato é que existem muitas boas virtudes. Aí ele fala, Péola, existem virtudes que não são boas? Aí ele falou, existem. Tem coisas que a gente, por exemplo, o egoísmo. O egoísmo é uma virtude, ele falou aqui. Mas o egoísmo, ele também precisa ser treinado. Ele também é incorporado, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as virtudes luminosas, né? Sobre as qualidades de alma que engrandecem o ser, né? Então, esse é o ponto aqui dele no dia de hoje. Ele diz que se sente melhor se a gente já for diretamente para as pessoas, porque daí ele pode explicar, tá? O que ele gostaria de passar e como eles prepararam essa live de hoje. Ela foi muito preparada. Ele tá me lembrando uma coisa aqui, que sempre durante as lives, de vez ou outra, inclusive eu uso a palavra virtude, né? A palavra virtude aparece aqui. Mas eu mesmo tinha dúvida de qual é o verdadeiro sentido da virtude. E eu perguntei isso muitas vezes à espiritualidade. Eu falei assim, eu gostaria de utilizar esse conceito da maneira mais correta possível. Porque muitas vezes tem coisa que vocês falam que eu traduzo como virtude. E eu falo como virtude, né? E ele fala, não está errado. Não esteve errado das últimas vezes. Porém, hoje a gente vai trazer algo que você pediu, que é clareza, né? Não só eu pedi, como muitas pessoas que assistem aqui. A live é feita para nós, né? Para nossa egrégora. Então, vamos lá. Eu vou começar chamando as pessoas numa sequência que eles vão colocar aqui. Ok. Primeira pessoa que vai representar o grupo 1 é Amanda de Moraes Maia. Então, eu vou riscar aqui. Grupo 1. Quando eu entro no campo da Amanda, né, eu vejo como se fosse uma cortina de voal, sabe? Aquelas cortinas com tecido bem delicado, meio que ele tem uma sutileza, sabe? A sutileza de a gente enxergar do outro lado, a gente vê, mas sabe? Tem qual é a palavra? Tem um mistério, né? Essa cortina que eu estou enxergando, ela não está esvoaçante, ela está parada aqui, né? Existe uma virtude que é a virtude da delicadeza. Ele está falando assim, pessoas que são delicadas no trato
com as outras pessoas, inclusive no trato com si mesma, né? Significa que ela já... eles tem uma palavra vindo aqui, como se fosse... amolaram. Sabe quando a gente... Imagina um anel que a gente vai amolando o anel e aí quando a gente olha o anel ele tá polido. Tá todo polido? Pronto. Ah, tá. São almas polidas. Ah, tá, boa. São almas polidas, ou seja, são almas que procuram tratar as situações de uma forma suave, né? Uma forma água, vamos dizer assim, chega, contorna, amola, né? Então ele tá usando essa virtude. E essa é uma virtude obtida por meio de muito trabalho e muito treino. Aí ele tá falando assim: será que todas as almas têm essa lição para aprender? Né? A lição da delicadeza, da polidez. Aí ele fala, sim, mas um outro ponto importante, essa virtude se manifesta em todas as pessoas da mesma maneira? Aí ele diz, não. Então, esse é o ponto. Muitas vezes nós não conseguimos reconhecer determinadas virtudes nas outras pessoas porque elas manifestam aquela virtude de uma maneira diferente do que a gente manifesta. Então, aí ele vai usar o exemplo aqui para o grupo 1, da delicadeza, né? Da polidez. Ele vai falar assim, quando a gente está falando, por exemplo, dessa virtude em pessoas que estão com a polaridade feminina bastante em alta, nós teremos essa característica por meio é como se fosse do contorno das situações, ele vai mostrando, sabe? Essa mesma virtude pode se manifestar numa outra pessoa, por exemplo, alguém que tem uma predominância da polaridade masculina, né? Quando a gente fala de yin e yang aqui. E o que acontece? Pode ser homem ou mulher, não tem a ver com gênero isso, tá? Então, essa outra pessoa, ela vai demonstrar polidez de uma forma diferente, uma delicadeza de uma forma diferente, tá? Então, ambas são virtudes, é a mesma virtude, mas baseado na essência da pessoa, ela vai se manifestar de uma outra maneira, tá? Essa virtude que eu estou chamando aqui da delicadeza, da polidez, ela é a virtude, ele está dizendo aqui, é como se fosse a virtude que coloca panos quentes. É algo como, se existem muitas maneiras de a gente resolver uma coisa, por que não resolver da maneira mais tranquila possível? Tá. O que significa, em outras palavras, que a virtude da polidez, né, a virtude da delicadeza está em falta no mundo. Ele fala assim, basicamente é isso. Por quê? Que normalmente as pessoas não têm delicadeza no trato com as questões que envolvem outras pessoas. Ok? Agora vamos à outra parte. Como cultivar a virtude da polidez, né? A virtude da delicadeza. Por que é uma virtude tão difícil de obter? Porque ela pressupõe um equilíbrio interno. É algo como, ele diz assim, todas as pessoas, elas têm impulsos, né? A gente tem impulsos para fazer determinadas coisas, não tem? Pronto, a gente vai lá e pode não ser sempre assim, mas às vezes ocorre algum determinado impulso para a gente fazer algo, tá? Mas na delicadeza é algo como, primeiro eu reflito sobre o que eu vou fazer,
eu entendo quem são as pessoas que estão envolvidas na situação e eu procuro um meio termo para chegar naquele caminho da água, vamos dizer assim, que vai contornando, entenderam? Pronto, então ele falou, vejam que isso pressupõe muitos passos. E o primeiro deles é a própria vontade de ser assim. Então, para esse grupo 1, nós estamos trazendo a informação da virtude da delicadeza, da polidez, que é uma virtude que deve ser treinada, especialmente nas situações difíceis. Eu estou perguntando a ele aqui se isso seria algo como, que a gente poderia traduzir como diplomata, pessoas diplomáticas. E aí ele disse que não. Por que disse que não? Porque a diplomacia, ela traz uma outra virtude, que é uma virtude da boa comunicação. Então são coisas, podem andar juntas, normalmente andam juntas, mas não são a mesma coisa, ok? Grupo 1, é uma live hoje mais instrutiva, de instrução, instrutiva, as palavras que eu invento, mais de instrução, é pra gente refletir, tá? Então, essa é a representação do grupo 1, virtude da delicadeza e polidez. Ok? Muito obrigada. Agora eu vou para o grupo 2, com Patrícia Rosa. Grupo 2. Patrícia Rosa. Vamos lá. Ele começa me mostrando uma cena que tem um jardim, tá? E nesse jardim eu vejo uma florzinha crescendo, tá? Ela tá crescendo. Ele fala que existe a virtude daqueles que plantam, tá? Isso é uma virtude. Muito quando a nossa alma ela é imatura ou ela não é virtuosa, a gente não sabe plantar. Ele fala, a gente não sabe plantar. E quem não planta também não sabe manifestar. Quem não manifesta ainda não tem aquela virtude incorporada. E ele falou, é exatamente isso que acontece. Inclusive, muitas pessoas, elas questionam questões de manifestação, né? Mas elas deveriam, na verdade, questionar suas próprias virtudes. Entre elas, em especial aqui, do grupo 2, tá? A virtude é, eu sei plantar, porque no ato de plantar, existe toda uma técnica. Ele fala assim, vamos imaginar que haja um engenheiro agrônomo. Ele fala assim, engenheiro agrônomo, quando ele vai plantar, ele vai preparar a terra, ele vai escolher o substrato, ele vai escolher a época do ano, ele vai escolher a semente que ele vai plantar, sabe? Então tem uma série de escolhas. Aquele que planta bem e que por consequência colhe bem, é uma pessoa, sobretudo, que sabe escolher. Aí ele fala assim, Péola, qual é a maior lei do universo? Aí eu falo, a lei do livre-arbítrio. Ou seja, a todas as pessoas está facultada a lei do livre-arbítrio, correto? Correto, é isso mesmo, ele falou. Pronto, portanto, dentro do livre-arbítrio, uma das maiores virtudes é a virtude do plantio. Ele vai usar esse termo. Então, pessoas que sabem cultivar boas sementes, vamos colocar assim. A Patrícia é uma dessas pessoas, né? Que carrega essa virtude na alma. E dessa virtude na alma, faz com que ela esteja frequentemente semeando bons projetos. Certo? Ele fala assim, pronto. Existe uma etapa entre o semear e colher. Ele está falando aqui, pronto, existe essa etapa. Então, o maior aprendizado para quem já aprendeu quais sementes plantar é justamente a hora de colher. Então, na sua encarnação atual, Patrícia, é isso que você está elaborando dentro da sua alma. É algo como a virtude do plantar, ela pressupõe uma colheita.
Mas muitas vezes eu vou embora, eu abandono situações, né? E eu não colho. Então, essa é uma característica. Então, agora é mais ou menos assim. Se essa virtude ela está em mim, e eu sei que eu tenho uma facilidade de plantar boas coisas, então agora eu estou treinando a colheita. Certo? E essa é uma mensagem para você e também uma mensagem para todo mundo que representa o grupo 2. Quem se identifica com o grupo 2? Principalmente aquelas pessoas que estão sempre abandonando ou saindo no prejuízo nas situações. Certo? Então, vou dar um exemplo, você está no relacionamento com alguém e na hora de terminar você sai no prejuízo. Sabe? Você estudou e no final acontece alguma coisa que você não consegue finalizar. Sabe? São coisas boas. Você cultivou coisas boas, mas você não colhe. Quem está no grupo 2, né? Não tem essa facilidade da colheita ainda. Então está treinando a virtude, porque essa virtude, ela está incorporada, mas ela precisa também muitas vezes manifestar, certo? Então o grupo 2 é a virtude de saber plantar, fazer boas escolhas, usar bem o livre-arbítrio, fazer boas escolhas, beleza? Compreendido? Estão se identificando até agora com algum grupo? Interessante, estou gostando de aprender, estou gostando. Agora a gente vai passar para um outro nome que vai representar aqui o grupo 3, que é Mônica Cavalcante Ferreira. E aí eu vou dando as boas noites para Maria Eliene, meu irmão Wagner, Letícia, Sandra, Nogueira Silva, Suelen, Lilica Beija-Flor, boa noite. Vamos lá? Grupo 3, Mônica Cavalcante Ferreira. A imagem se abre, tá? E eu vejo um beija-flor. E esse beija-flor, ele tá voando bem na altura assim, como se fosse do umbigo, sabe? Olha que bonito, gente. Olha que coisa mais bonita. O beija-flor, ele é um símbolo, muitas vezes, da espiritualidade. Muitas culturas no mundo acreditam que o beija-flor, ele é um mensageiro, né, dos humanos com Deus. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas, tá? Que eu fico assim, fascinada quando eu tô buscando uma resposta e aparece um beija-flor. É o sinal que eu combinei com Deus. Bom, fazer a conexão do plano espiritual na vida das pessoas é uma virtude de muita sabedoria, sabe? E nesse caso desse grupo 3, está representando essa virtude das pessoas que têm a inteligência, têm a vontade, e já está incorporado dentro dela, inclusive, de trazer o céu para a terra. Nossa, que forte, né? Essa é uma virtude. Não é algo que a gente faça sem que a gente incorpore e treine. Isso precisa ser treinado. Isso precisa ser uma dedicação. Então, as pessoas, e ele fala aqui, para a gente trazer o céu para a terra, a gente precisa reconhecer o que é o céu. E para a gente reconhecer o que é o céu, a gente precisa reconhecer o céu, não o céu lá da ilusão, não é um céu lá em cima, é o céu dentro de nós mesmos. Se nós reconhecemos o céu dentro de nós mesmos, nós conseguimos reconhecer o céu no outro, né? Ele falou, vou aproveitar para fazer um paralelo aqui. Pessoas que olham para as outras pessoas e só criticam as outras pessoas, na verdade, ela não está criticando o inferno do outro. Ela está demonstrando o próprio inferno que tem dentro dela. Então, esse é o primeiro ponto, né? E isso denota a falta da virtude, né? Essa virtude específica de ancorar o céu na terra, tá? O que não é o caso da Mônica. A Mônica, ela faz isso com muita perfeição, eles estão falando aqui. E ele cita algo também dessa virtude, que já é um refinamento da virtude aqui no caso,
que é algo como... Não é um grupo específico. É em todas as situações do dia a dia. Quando você enxerga a luz do outro. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje eu ouvi uma história muito bonita que a Lusa contou, Luz, esse grupo 3 para você também aqui. Contou de uma pessoa que ela estava numa loja, a pessoa estava escolhendo um acessório, né? E ela não queria mais escolher aquele acessório, apesar de ela gostar muito. Ou seja, é uma cena corriqueira, rotineira. Isso aqui é coisa do dia a dia. E aí a Lusa, conversando com essa pessoa, né? Conseguiu fazer com que essa pessoa comprasse aquilo que ela gosta, né? Então, esse grupo 3, ele tem esse ponto. Não importa a situação, não importa as pessoas. A gente consegue ver o melhor daquilo, a gente consegue trazer o céu para aquilo. Pronto, essa é uma virtude extremamente elaborada. Extremamente elaborada. Ele tá falando aqui, é uma virtude antes da virtude do servir. Então, a gente não consegue chegar no servir plenamente se a gente não tiver essa virtude aqui, que eu ainda não sei nem qual é o nome, se a gente não tiver essa virtude aqui de ligar o céu à terra. Inclusive, ele está dizendo que algumas religiões, algumas culturas consideram que uma pessoa virtuosa, ela é uma pessoa que justamente faz isso aqui, tá falando. Justamente traz o céu para a terra. Ele fala assim, não discordando, mas não é só isso. Essa é mais uma virtude, tá? Dentre todas as virtudes possíveis. E Mônica representa, já junto com muitas outras pessoas aqui, essa virtude, que é de trazer o céu para a terra. Eu só consigo usar esse nome aqui. Ou ver o melhor do outro e evidenciar, ajudar aquela pessoa a encontrar o próprio céu dela. Essa é a virtude do grupo 3. Patrícia, que entrou agora, seu nome tá aqui, viu? Boa noite, Sheila. Vamos lá? Eu vou agora para o grupo número 4, que é justamente você, Paty. Patrícia Fernandes. Grupo 4. Ele tá falando uma coisa aqui. Virtude é algo que a gente anota e reflete. A gente não... Todo mundo tem um pouquinho dentro de si. Mas alguns momentos a gente está praticando mais uma, alguns momentos mais outra. Grupo 4. Quando a imagem se abre, para mim é muito nítido aqui que a gente está falando de algo do elemento ar, né? Ele mostra assim o ar como se fosse. E dentro desse elemento ar, a gente está falando aqui dos bons pensamentos, digamos, bons pensamentos. Agora ele vai fazer uma explicação mais técnica. No planeta Terra, onde nós estamos aqui, nós estamos num planeta mental. O que significa um planeta mental? Onde nós nos conduzimos muito pela força da mente, digamos assim. Aquilo que a gente propõe, aquilo que a gente pensa, né? Muito do que a gente vive é justamente aquilo que a gente fica pensando. Concorda? Pronto. Existem pessoas, e aí aqui estão representadas pelo grupo 4, que já desenvolveram uma virtude de elevar os pensamentos. Ele fala que biblicamente se fala muito sobre isso, as religiões também comentam sobre o assunto. Eleve seus pensamentos aos céus. Já ouviram falar isso? Ele fala, pois é, isso é um assunto bem falado. Agora a pergunta é, quantas pessoas de fato treinam essa virtude para incorporar e manifestar essa virtude de elevar os seus pensamentos aos céus? Aí ele fala assim, vou tomar a licença aqui para descrever o que ele, né, arcanjo Samuel, considera elevar os pensamentos aos céus. É justamente, né, escolher muito bem o que vai ficar alimentando e o que não vai ficar alimentando. E de uma certa forma, isso tem a ver com outras virtudes que a gente já viu aqui, mas agora especificamente, tá? E de alguma forma também selecionar muito bem
ou ter uma capacidade de selecionar quais pensamentos ficam e quais pensamentos saem. Ele usou um termo aqui agora, que essa daqui é o que a gente pode chamar de a virtude da libertação. A pessoa que ela cultiva e manifesta essa virtude, ela é o que a espiritualidade vai chamar de livre, ou seja, não é presa pela mente. Inclusive, ele sugere aqui que certamente essa é uma das virtudes que todas as pessoas podem praticar todos os dias. A virtude de elevar o pensamento ao alto, elevar os pensamentos aos céus. Compreenderam? Ele diz, é isso, sem tirar nem pôr. Então, a prática traz a perfeição, viu, Patrícia? E todo o grupo 4 aqui, que vai se identificar com esse grupo 4. Ele fala, não desistam de manifestar. Por quê? Porque essa virtude, Patrícia, você já tem. Ele falou assim. Essa é a mensagem para o grupo 4. Estão gostando? Diferente, né? Então vamos lá. Agora eu vou falar com o grupo 5, que está sendo representado por Priscila Verônica Costa Dias. Boa noite, Jorge. Vamos lá, Priscila. A Priscila, a gente já visto o beija-flor e agora eu já vejo uma borboleta. Ele fala da virtude da transformação. Aqui o nome veio direto, chama transformação. O que é a virtude da transformação? É a capacidade que nós temos de transformar em nós as sombras em luz. E aí ele fala, em número 2, aqui no caso, especificamente ainda, ajudar no outro a transformar a sombra do outro em luz. Aí ele fala, isso é uma virtude? É uma virtude. Então a gente também treina esta capacidade. Não é só eu reconhecer no outro, mas encontrar meios dentro de mim, certo? Para transformação. Via de regra, o grupo 5 que vai ouvir aqui e vai se identificar, é um grupo que a gente vai chamar de os alquimistas da alma. Viu, Priscila? Os alquimistas da alma. Ou seja, que conseguem, tem a sabedoria interior de buscar informações na alma de outras pessoas e transformar isso em luz. Ele está falando alquimia. Também poderia ser transmutação, ele falou. É uma das formas mais comuns de se fazer isso. Então, é uma virtude, porque aí ele fala, é um nível muito elevado de compreensão da própria alma, para que se possa transformar sombra em luz. Ele diz o seguinte, se a gente, para quem entende de fraternidade branca, gosta, tem afinidade, essa é uma virtude que está localizada no raio 7 da chama violeta. É uma das virtudes que se trabalha lá, da alquimia e da transformação, representado pelo mestre Saint-Germain, que é um grande alquimista, por sinal. E toda a alquimia, que é a alquimia da alma, aí ele fala, Priscila e quem se reconhecer com o grupo 5, vocês são esses alquimistas, e vocês já manifestam. Ele fala assim, vocês já manifestam. Quem é do grupo 5 sabe o que está fazendo, sabe o que fez. Ok? É uma virtude, uma grande virtude. Vamos agora para o grupo número 6. Vai ser Denise Santos Oliveira. Grupo 6. Denise. Quando entra no campo da Denise, eu vejo a imagem de um golfinho no mar. E esse golfinho, ele fala, o golfinho é um animal muito inteligente, né? E aí eu vejo um mergulho profundo, certo? Eu tô vendo esse mergulho aqui profundo.
e não é um mergulho profundo sozinho. Quando eu vejo acontecendo agora, é como se estivesse acompanhado de vários outros golfinhos. Ele vai descrever a característica, tá? Quando a gente está falando desse grupo 6 e dessa virtude, nós estamos falando de pessoas que, para se curarem, elas precisam encontrar as raízes lá na profundeza. É diferente de outras pessoas, ele está falando aqui, que desenvolvem, é como se, ele me mostra, tem grupos de pessoas que, é ao contrário, escalam as camadas de cura. Vem lá, como é que é? Vem lá de baixo e vai subindo. Ele fala assim, eu tô vendo uma pessoa escalando. Mas isso não é o grupo 6. O grupo 6 é o contrário. Ele sai do que é da superfície. Olha que interessante. Ele sai do que é da superfície e ele mergulha lá no fundo procurando a verdade. Então a gente pode dizer também que o grupo 6 está muito ligado à virtude da verdade, né? Das coisas verdadeiras. Por quê? Porque a verdade não se encontra na superfície. A verdade se encontra nas profundezas. Então, para a gente encontrar a verdade, realmente a gente precisa dar um mergulho. E é o ponto mais profundo, nesse profundo aí, desse mergulho, Denise, que a gente encontra a nossa verdade. Então, você está vivendo, você está na manifestação dessa virtude. E ele fala, dói, às vezes dói, mas é como se, ele me deu um exemplo aqui, que é como se lá no fundo desse oceano aqui, a gente fosse encontrar a pérola. E aí ele sempre lembra que a pérola, ela é formada com um certo nível de dor, tá? Então a verdade dói. Ele fala, a principal dor é a quebra da ilusão. Não é proposital ter dor porque a pessoa precisa sentir dor para evoluir. Não é sobre isso, não. Mas quebrar as ilusões do ego dói. Então, esse mergulho profundo, esse grupo 6, está ligado a uma virtude da coragem de buscar a verdade. Digamos assim, por meio de um mergulho profundo. Aí ele fala, para muitas pessoas, esse grupo 6, ele também é um primeiro passo. É algo como, qual virtude eu vou treinar? Treina essa daqui. Sai em busca da verdade. Aí ele faz lembrar aqui que no próprio Instagram aqui da Irmandade Rosa Dourada, a gente já tem uma frase do mestre Hilarion falando sobre a verdade, tá? E ele fala o que fazer para encontrar a verdade. Então, eu vou deixar nos stories depois aqui, e posso colocar também anexado na descrição de vídeo, para quem quiser ver, procurar. Os mestres sempre recomendam isso como um primeiro passo. E ele está colocando isso como uma virtude da coragem de buscar a verdade. Esse é o grupo 6, agora a gente vai para o grupo número 7, com Gabriela Caldeira Aranha. Grupo 7. Eugênia, boa noite. Como que você está? Vamos lá, grupo 7. Grupo 7. Gabriela. A imagem abre. Eu vejo uma flor de lótus. Tem uma energia aqui da mestra Kuan Yin. E eu vejo como a estátua dela mesmo sentada. E aí ele usa um termo aqui para falar que ela tá numa energia muito paciente. Essa é a virtude da paciência.
Como é? Ao tempo de todas as coisas. E ele fala que essa virtude aqui, ela tá ligada ao seguinte: imagina que a gente está olhando algo se transformar. A gente está lá olhando aquele algo se transformar. E aí algumas pessoas, elas não têm paciência, elas querem que as coisas se transformem da noite para o dia, não é? Pronto. Portanto, vejam bem, ele fala, olha a importância da paciência. Ele fala assim, a paciência, ela é um santo remédio. Só os pacientes colhem. Ele está falando aqui. E você tem essa virtude, Gabriela, que é a virtude de ter essa maestria, essa inteligência, essa paciência, né, em forma de paciência aqui, para olhar para aquele flor de lótus e saber que ali está acontecendo um processo de transformação. Compreende? E ele fala que isso é uma forma elevada de compaixão. Compreender o tempo das coisas também é amar as coisas como elas são. Essa é exatamente a mensagem para o grupo 7. Ele falou, mais direto, impossível. Vamos ao grupo 8? Vamos ao grupo 8, que é o último grupo relacionado a virtudes, e depois os mentores vão cuidar aqui para abrir para falar com mentores. E eles vão chamar 2 pessoas que estão ao vivo na live. Então, se vocês querem convidar alguém para entrar, acho que alguém sente no coração de chamar alguém para receber uma mensagem, fique à vontade, tá? Eu vou agora para o grupo número 8. Grupo 8. Ana Paula Strem, que é minha irmã. Vamos lá, Ana. Ele está falando aqui que existem várias maneiras de transformar. Existem várias formas de alquimia, vamos dizer assim. Daquela alquimia que ele já falou, da alquimia da alma. E uma das maneiras, né? Ele fala que é semelhante, mas não é igual a outros grupos. Tem uma vibração diferente essa virtude aqui, ele falou. Uma das maneiras de a gente exercer uma virtude é a gente colorir a vida. Ele está usando esse termo. O que significa colorir a vida? Significa estar presente no momento presente, vendo as coisas como elas são. E que essa é uma virtude que ela precisa ser incorporada para que seja manifestada, certo? Aí ele fala, imagina uma pessoa que tem a habilidade da arte, da pintura, né? Ele fala, o que essa pessoa está fazendo? Ela está parada, ela normalmente está observando ou pensando alguma coisa, então ela traduz aquilo, ela traduz um momento presente em uma arte, não é isso? Pronto. E nesta arte, ela dá o significado e a impressão que ela deseja. Não é assim que funciona? Ela falou, pronto. Então, a Ana Paula, ela tem essa virtude, né? De acolher o momento presente e transformar em algo mais colorido, por exemplo, né? Em algo mais... É como transformar o dia a dia, né? Trazer cor para a nossa vida. E saber fazer isso, de acordo com ele, é uma virtude. Se a gente estivesse falando aqui das virtudes relacionadas aos 7 raios da fraternidade branca, a gente estaria falando dessa virtude, ela é uma virtude do raio 6, que é rubi dourado, tá? Que é uma virtude relacionada à vida, aqueles que sabem viver, aqueles que sabem transformar a própria vida, tá? Essa é uma virtude que está em processo de manifestação, Ana, e que ele deixou por último para nos dizer que esse raio, né, que é o raio do rubi dourado, rubi vem do sangue, né, o dourado vem da luz, ele é uma virtude
cultivada pela energia crística, ele está chamando assim. Lembre-se que Cristo, quando ele desceu aqui, ele veio incorporado nesta vontade de viver. Então, a vontade de viver, a manifestação dessa vida, fez-se a vida, é uma virtude. Aí ele fala, nós estamos vivendo a epidemia, ele usou outro nome aqui, a pandemia, ele falou assim, da solidão e da depressão. Vejam, nem todas as pessoas estão afinadas com essa virtude da criação da vida e da energia da vida. E você tem e você está desenvolvendo, Ana, essa virtude. Certo? Então, isso é para todas as pessoas que se identificarem com o grupo 8. Hoje eu tenho dúvidas se a palavra é se identificar com o grupo ou se é a gente absorver esses 8 conhecimentos. Vamos chamar assim? Talvez ficaria melhor. É muito difícil se identificar com o grupo aqui hoje, né? Eu sinto isso. Eu sinto que vale o conhecimento como um todo, tá? Agora eu vou me concentrar aqui. Eles já estão mudando todas as cenas. Já está saindo, já se apresenta meu mentor do meu lado. Eles que organizam aqui, né? Quem entra e quem sai aqui. Ok, ele falou, eu tenho permissão para chamar 2 pessoas. Tomar um pouquinho de água. Deixa eu abrir aqui. Um dos mentores que vai falar é o mentor de Sheila Góes. Outro mentor que vai falar, o mentor, eu não sei, é Carla Amado. Vamos lá. Vai começar com Carla, viu, Carla? Então, vamos lá. Vamos concentrar. Vem se aproximando um mentor que se apresenta como uma aparência idosa, tá? Um senhor. Ele se apresenta na aparência de um senhor, de um vovô. Vamos colocar assim? Ele é um vovô. E ele chega falando comigo, ele fala num tom baixo, né? Ele realmente tem as características. Ele está demonstrando uma característica aqui de uma pessoa mais idosa. E aí ele fala, eu acho que é um preto velho, viu? E aí ele fala assim, eu queria falar com minha filha, né? Mas minha filha no sentido carinhoso aqui. Ele fala que a gente precisa saber viver a vida. Ele fala, a gente precisa saber viver a vida. Eu vou repetir no tom que ele tá falando, tá? E saber viver a vida é saber, minha filha, o que a gente vai dar atenção no nosso coração, o que a gente não vai dar atenção no nosso coração. Eu tenho olhado para minha filha, né, e tenho visto que ela anda remoendo muito aqui no coração dela, coisas que já não era mais para estar remoendo, ele falou assim. Porque minha filha acha que ela é responsável, né? Ou que ela é culpada pelas coisas que as outras pessoas fazem. E desse jeito, minha filha só atrasa a vida de minha filha, ele falou. Então, ele queria dizer o seguinte, que tá na hora de minha filha achar algo diferente para fazer, ele falou assim, começar umas atividades novas e deixar essa ideia de se preocupar com os outros de lado. Ele falou para mim que ele estava ouvindo aquela live e ele falou que ele ouviu o último grupo. Aí ele fala desse grupo, esse último grupo que foi falado, ele fala assim, pronto, é preciso criar vida. Ele falou assim, precisa criar vida, então precisa fazer coisas para criar vida.
Então minha filha começa a dar atenção para outras coisas, né? Começa a distrair um pouco mais a mente. Porque senão a gente, é como ele diz, senão a gente está perdendo muito tempo. Ele fala assim. E tempo não é uma coisa que se tem muito por aqui. A gente acha que a gente tem tempo, mas a gente não tem tanto tempo a perder assim. E muitas coisas que você considera importante, ele fala assim, na verdade, é para minha filha pensar, porque não é tão importante assim. Aí ele fala, vai sair, vai esfriar a cabeça, vai passear e vai fazer outras coisas. Porque, como que é? Porque ele fala, por modo eu não quero mais ver você se esquentando a cabeça desse jeito. Ele tá me mostrando aqui como se fosse um cachimbo. E nesse cachimbo ele assopra o... Sabe que tem aquele... Meu Deus, como é o nome disso? Meu Deus do céu. Tabaco, acho que é tabaco. Ele tá falando que tem uma medicina do tabaco que a gente faz assim, assopra. E ele tá falando da fumaça, da fumaça. E é como se ele tivesse agora soprando isso sobre a sua cabeça, aqui, assim, para que limpasse esses pensamentos. Aí ele fala, eu tô fazendo isso aqui, mas você pode procurar alguém que faz para você. Porque precisa, como é o nome? Desanuviar esses pensamentos. Ele fala, era isso que eu tinha para falar para minha filha. Muito obrigada para essa moça. Sou eu. Eu não, como que é? Eu não quero mais saber desses pensamentos não, viu, dona moça? Ele fala assim. Aí ele fala, e essa mensagem, ela serve para muita gente que está ouvindo também. Tem muita gente aí, minha filha, que está cultivando pensamento ruim, que está seguindo por lado que não é para seguir, fica alimentando coisa que não é para alimentar. Vocês nem sabem, nós não temos tempo para tudo isso não. Deixa de lado. Ele fala, deixa isso de lado. Então, muito obrigado, que eu vou saindo agora. Aí eu tô vendo ele saindo agora. Ele realmente tá saindo aqui. Então, Carla, esse é o seu mentor. Ele se apresenta para mim aqui como um preto velho. E você ouviu a mensagem, né? Está passada. Agradeço a ele, agradeço aos meus mentores também que estão aqui. E agora eu vou passar a mensagem para Sheila Góes. Eles estão trocando aqui, tá? Jorge, é a primeira vez que isso... Primeira vez. Eu aprendo muito aqui. Vamos lá. Agora troca totalmente aqui. Eu estou aguardando chegar. Agora está se apresentando uma energia feminina, tá? Mas eu vou dizer que eu vejo muito pouco das expressões dela. Algo como ela não está revelando das expressões dela. Eu sei que é feminina, eu sei que tem uma energia jovial, mas eu não tenho descrições maiores para te fazer, tá? Porque não está se apresentando dessa maneira. Vamos à mensagem.
ela tá me falando aqui sobre ela mostra como se houvesse uma dor muito grande no feminino, tá? E essa dor no feminino, ela é muito profunda, muito, muito profunda, ela fala assim. E que ela gostaria muito de te ajudar a cuidar dessa dor do feminino. Porque ela diz assim, que é como se tivesse machucado você. As pessoas te machucaram, ela fala assim. E quando uma mulher é machucada, todas as mulheres são machucadas também. E ela fala, eu sinto a sua dor e eu quero cuidar de você. Então ela tá falando aqui que ela é uma mentora, é nova na sua vida. Ela tá chegando por agora, tá, Sheila? Mas ela tá chegando com uma missão bem específica. E essa missão, ela tem justamente a ver com o feminino. E aí ela fala para você procurar se envolver em lugares e situações que curem o feminino. Como é a palavra? Que você possa ser acolhida. Ela quer que você participe de lugares, que pode ser algum lugar que você já conhece. Eu acho que ela tá falando centro espírita, tá? Pode ser um centro espírita, ela falou. Mas que você receba uma energia de cura do seu feminino. Ela fala assim, por quê? Quando mulheres estão machucadas no seu feminino e não cuidam, pode ser que lá na frente, ela fala assim, a conta chega, né? Ela fala, nosso corpo fica triste, as nossas emoções ficam tristes. Então ela fala, agora é a hora, é como se a sua equipe espiritual aqui, em nome dela, estivesse fazendo uma força-tarefa para que você fosse ser cuidada, para que você fosse receber, a palavra é essa, receber cuidado, receber remédio espiritual. E se você puder ir em lugar que tem mulheres, você vai poder receber essa ajuda mais ainda, ela tá falando aqui. Agora ela é nova, tá? Ela vai te ensinar você a se conectar com ela. Aí ela fala que você pode colocar uma rosa vermelha em um copo de água. Uma rosa vermelha e um copo de água perto, um pertinho do outro assim, sabe? Pode ser uma jarra, ela falou. Pode ser uma jarra de água, jarra grande aqui. E deixa perto da flor, da rosa vermelha. E você vai tomando essa água. Ela falou assim, você vai tomando, que é como se fossem trocando, entendeu? Informações ali. A rosa é a flor da mulher, ela tá falando. Então é como se fosse trocando ali. Ela falou, não precisa colocar a pétala na água, não. Você pode tomar banho, ela falou, mas no dia a dia, só você tem a rosa e a água e vai tomando, porque isso vai trazendo as energias sutis que você está precisando para recompor aí essa energia do feminino. Ela tá dizendo, eu te amo e te honro e sou grata pela oportunidade de servir você. Ela olhou para mim, ela é muito delicada. Ela olhou para mim, né? Aí a virtude da delicadeza. Ela olhou para mim, fez assim um sinalzinho e ela está saindo. E aí eu ouço meu mentor falar que por hoje era só. Arcanjo Miguel é assim, quando ele chega, ele chega. Eu queria agradecer todas as pessoas que permaneceram aqui na live, que chegaram agora, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço muito a oportunidade de servir. Próxima semana, a gente está aqui de novo no horário das 19 horas. Muito obrigada. Um beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus.